Vamos então a uma análise rápida da economia francesa no final da década de 1780. Primeiro ponto de destaque: derrota para a Inglaterra na Guerra dos 7 Anos, entre 1756 e 1763. Além dos enormes custos para manter uma guerra que durou 7 anos em vários continentes, a França perdeu colônias na América do Norte, no Caribe e a Índia para os ingleses. Como resultado, a França mergulhou em uma intensa crise econômica. Outro ponto de destaque: nós temos o agravamento das finanças do Estado francês devido à crise na agricultura, pois as colheitas da década de 1780 foram insuficientes. Ocorreu a elevação dos preços e da fome nesse período, aumentando assim a insatisfação popular. E para piorar ainda mais a situação, mesmo sem possuir nenhuma condição, a França ajudou os Estados Unidos na sua guerra de independência contra a Inglaterra entre 1776 e 1783. A França só entrou nessa disputa devido à intensa rivalidade que possuía com a Inglaterra. França e Inglaterra foram arquirrivais, arquinimigas durante todo o século XVIII. Resultado: Estado francês quebrado economicamente no final da década de 1780. Era, portanto, necessário encontrar rapidamente uma solução para o fracasso econômico da França. Então, assim, nós terminamos essa introdução para que você compreendesse o contexto da sociedade francesa no final do século XVIII. Vamos agora ao desenvolvimento do processo revolucionário, a começar pela resolução da crise econômica. Como resolver a crise econômica? Difícil responder, tema complicado. Vamos então por partes. A primeira tentativa de solução veio com a Assembleia dos Notáveis. Esta Assembleia foi convocada por Luís XVI para discutir a crise econômica. A proposta era estender o pagamento de impostos aos setores da nobreza e da Igreja Católica, uma vez que eles eram isentos do pagamento de tributos. A resposta do clero e da nobreza foi não. Eles recusaram-se terminantemente a pagar os impostos. Resultado: o rei ficou sem base de apoio político. Além da contestação de todos os setores do terceiro estado, o rei agora perdia o apoio dos seus aliados políticos principais, clero e nobreza. A segunda tentativa veio com a convocação dos Estados Gerais. O ministro das Finanças, Jacques Necker, insiste: todos devem pagar os impostos. Essa seria a única solução para salvar os cofres do Estado francês. Mas clero e nobreza responderam novamente: não vamos pagar. Diante da indefinição, foi convocada a Assembleia dos Estados Gerais. Essa Assembleia reuniu o clero, a nobreza e os representantes populares, como o próprio nome diz, os Estados Gerais. Temos a representação do primeiro, do segundo e do terceiro Estado. Essa Assembleia não era convocada desde 1614. O objetivo da reunião extraordinária era decidir e votar a extensão dos impostos a todos os grupos sociais. Este é um indicativo claro que a situação era crítica do ponto de vista financeiro. Aqui nós temos uma imagem produzida por um autor desconhecido que foi publicada em Paris no ano de 1840. Ela representa a reunião dos Estados Gerais, momento em que clero, nobreza e terceiro estado discutiam a extensão ou não dos impostos a todos os grupos sociais. Vamos falar agora um pouco sobre o desenvolvimento da reunião dos Estados Gerais. Nós podemos definir a reunião como uma ampla diversidade de interesses entre clero, nobreza e terceiro estado representado pela burguesia. Nós temos, por exemplo, membros do clero e da nobreza que não abriam mão de seus privilégios, mas que, ao mesmo tempo, defendiam a limitação dos poderes do rei. Por outro lado, nós temos membros da burguesia que defendiam o fim dos privilégios do clero e da nobreza, mas que, ao mesmo tempo, desejavam a extinção de alguns impostos que pesavam sobre a economia e impediam o amplo desenvolvimento das atividades comerciais na sociedade francesa. A burguesia, ela estava lá representando o terceiro estado,
Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, ela estava lá para defender os seus próprios interesses. As necessidades das camadas populares do campo e da cidade não eram, de forma alguma, prioridades nesse momento. Vamos ao desencadeamento do processo revolucionário. Tradicionalmente, a votação nos Estados Gerais era feita por estado, ou seja, cada estado tinha direito a um voto para o primeiro estado, um voto para o segundo estado e um voto para o terceiro estado. Houve a tentativa por parte do terceiro estado para que a votação fosse individual. O terceiro estado, representado pela burguesia, tentava explorar o seu maior número de representantes e também alguns nobres e membros do clero dissidentes que apoiavam o fim dos privilégios da sociedade francesa. Tudo indicava para uma vitória do clero e da nobreza, pois se eles se juntassem, a votação seria sempre 2-1, 2 votos a 1. A reunião tomou uma proporção que o rei não imaginava, pois ele poderia sair dali com a sua autoridade ainda mais enfraquecida, uma vez que todos, clero, nobreza e terceiro estado, contestavam a sua capacidade de administrar o Estado francês. Por conta disso, Luís XVI mandou dissolver a Assembleia dos Estados Gerais. Enfim, ele encerrou a reunião por conta própria. A resposta do terceiro estado, sob o comando da burguesia, veio com a invasão da sala de jogos da nobreza e a proclamação da Assembleia Nacional. O que isso significa? Significa que a intenção, a partir daquele momento, era elaborar uma constituição para o Estado francês. Um Estado constitucional, a elaboração de uma Constituição implicava quase que necessariamente com a influência das ideias iluministas na limitação dos poderes do rei. Nós temos aqui então o início de um longo processo revolucionário. Ou seja, nós percebemos que a crise econômica e financeira do Estado francês não foi resolvida aqui, muito pelo contrário, a situação se agravou ainda mais, porque agora nós temos um início de um processo revolucionário que vai tomar as ruas, que vai tomar o campo, que vai tomar a cidade e se alastrar não somente pela França, mas por toda a Europa.